Vocação das regiões, produtividade e tecnologia, porque o Brasil precisa acelerar sua transformação digital. Esse é o podcast de hoje com o Neilton Almeida, ele que é o idealizador e CEO do projeto Condado Digital Brasil. E para a gente não perder tempo, nós vamos direto falar com ele. Seja bem-vindo mais uma vez ao episódio do podcast Condado Digital. Hoje, então, vamos falar sobre a vocação das regiões, produtividade e o papel da tecnologia no desenvolvimento econômico do Brasil. Neilton, começando direto e ao ponto, o Brasil já foi um país mais produtivo. O que aconteceu no meio do caminho? Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que nos assistem. O Brasil, ele tem uma vocação de alta produtividade, mas nos últimos tempos a tecnologia avançou muito e o Brasil ficou para trás. E hoje, para o Brasil se desenvolver melhor e mais, o potencial tecnológico tem que ser levado em conta. A infraestrutura ainda é um desafio, né? Hoje a tecnologia, ela está mais presas aos grandes centros financeiros e pouco nas regiões, nas cidades menores, na zona rural. Então, a agricultura familiar ainda sofre com mecanismos ultrapassados e arcaicos. A tecnologia não chega nesses lugares, né, do jeito que deveria chegar. E por não chegar, torna o Brasil um país com grande potencial, mas com pouco desempenho na produção. Legal. Neilton, você costuma falar que enquanto o Brasil leva uma semana para produzir algo, um produto, outros países, como os Estados Unidos, produzem em um dia. O que explica essa diferença, Neilton? Odair, essa diferença está restrita, praticamente à questão da automação da indústria, a tecnologia dos pequenos comércios, dos pequenos negócios, das pequenas indústrias, das produções que ainda são de formas lenta, feita, realizada ali pelas pessoas no dia a dia. Então, exige muito das pessoas e pouca tecnologia. Consequentemente, um produto hoje que no Brasil é feito em uma semana, nos Estados Unidos ele é produzido em um dia. E com isso faz com que a tecnologia demore ainda mais para chegar, porque é um ciclo vicioso. À medida que se produz menos, há uma concepção de que a tecnologia demora mais para chegar. Então, qual seria a alternativa, como virar esse jogo? O que fazer para a produção do Brasil ser tão maior ou grande quanto uma americana ou de um outro país asiático, um tigre asiático? Seria a tecnologia. Hoje a tecnologia, ela está em tudo que a gente pensar. Está uma semente hoje, ela tem tecnologia. A armazenagem tem tecnologia. Isso eu estou te falando de produtos agrícolas. No passado, as pessoas usavam, e ainda usam, por incrível que pareça, espantalhos para vigiar suas plantações. Na era da tecnologia, pode ser um drone emitindo som, pode ser um dispositivo tecnológico no meio de uma plantação e ele vai ser muito mais eficiente, vai entregar mais do que um objeto arcaico, rudimentar. Então, por incrível que pareça, hoje, mesmo as produções rurais, por exemplo, que tenham mecanização, uso de máquinas, uso de todo o preparo de produção ainda está atrasada em relação a uma produção nos Estados Unidos. E isso é na agricultura, onde o Brasil ainda é o melhor, um dos melhores, uma das maiores produções e eficiência e produto de qualidade é no Brasil. Só que tem um diferencial. A produção de larga escala. A produção produzida na Bahia, por exemplo, no oeste baiano, nas cidades de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras, Correntina, Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia. Então, aquela região
é uma região de larga escala, produção de larga escala. São Desidério é uma pequena cidade, mas você vai ver a área agrícola é muito tecnológica. Mas nessas cidades, nessas regiões, há um gargalo de tecnologia? E qual é esse gargalo? Por exemplo, uma empresa que fornece maquinários agrícola para a produção de larga escala, hoje lá eles têm o problema de mão de obra. E olha que eles têm o programa das grandes empresas, lá, por exemplo, John Deere, eles têm todos os mecânicos, eles têm todo um preparo de capacitação de mão de obra, mas não é o suficiente, ainda falta mão de obra. Aí aquelas cooperativas, as associações, que são grandes associações do agro, né? Mesmo assim, eles não dão conta de entregar mão de obra o suficiente para a produção, e sendo uma produção já de larga escala. O pequeno produtor, então, ele não tem o que fazer, ele está sozinho. Então, hoje, o pequeno produtor, ele depende mais dele para produzir do que de incentivos. E não importa se é do governo, se é das associações, é um gargalo. Então, para mudar isso, a tecnologia é o caminho. E fazer com que a tecnologia chegue nos pequenos negócios, nas pequenas produções, na agricultura familiar. O Brasil vira as costas para esse mecanismo que é muito importante no dia de hoje, que é a tecnologia. Então, pelo que eu estou entendendo, então o problema não é a falta de capacitação das pessoas, é a falta de pessoas, seria isso, Neilton? Ô, Dair, o problema hoje nós, o Brasil é um país jovem, tem muita gente, só que as pequenas produções e os pequenos negócios, eles se tornam não sendo atrativos. Por exemplo, você acha que um jovem hoje, ele tendo outras oportunidades, ele vai querer trabalhar na economia familiar, na produção rural, num pequeno negócio, aonde ele vê que não tem nada de tecnologia, que não fala com ele, que não conversa com ele, que não faz parte da realidade dele, Odair? É difícil. Sim. E por quê? Porque a gente está em um outro. A tecnologia está num patamar acima e nós estamos degraus abaixo. E com isso faz com que as produções, as pequenas produções, as pequenas cidades, elas não sejam um ambiente atrativo para o desempenho, a capacitação, o desempenho de mão de obras de qualidade, tecnológica, competência técnica. O Brasil tem predisposição para isso, na indústria, no serviço, na agricultura familiar, mas para destravar esse gargalo, a gente tem que ter acesso à tecnologia e ainda ter pessoas capacitadas para fazer uso da tecnologia em todos os segmentos dos nossos negócios. E é a proposta, é essa a proposta que os polos tecnológicos digitais, eles traz para os negócios, né? E seja um pequeno negócio, um pequeno comércio, uma prestação de serviço, é essa a ideia. Então, os polos tecnológicos digitais, ele é um diferencial. Eu não sei se você, entrando aqui um pouco no ambiente mundial, assim, na discussão mundial, Portugal acabou de passar por uma eleição. E a, e a eleição de Portugal, ela teve ali, foi muito acirrada. Depois de 20 anos, um espectro político ganhou as eleições em Sim. Portugal. E o que foi a diferença para eles ganhar as eleições lá? O diferencial. É uma expressão que eu não sei se você já ouviu falar, Odaí. Trauliteiro. Eles dizem que o que é o trauliteiro? É uma expressão que faz a diferença na forma de se pensar o que resolve a política, o que resolve as questões sociais, as questões Uhum. econômicas, ou seja, é algo que agregue, algo que acrescente, algo que faça o diferencial. E com isso, Portugal mudou ali nos últimos dias, usando de termos como tecnologias que faz sentido com o dia a dia das pessoas, é que Portugal tem hoje um espectro político que há 20 anos não ganhava as eleições. E que no Brasil, em 2026,
corre-se o risco seriamente do brasileiro seguir essa linha, dele não ficar só restrito a questões de segurança, de corrupção, embora sejam Sim. muito Uhum. importantes, mas é muito provável, é muito possível que a tecnologia seja uma virada de chave, inclusive na forma de se pensar e fazer política no Brasil. E esperamos que seja para o bem da população. E nós que não somos políticos nem nada, mas sabemos que a política é a melhor das vias de se resolver os problemas sociais do Brasil. E consequentemente tecnológico, né, Tecnológico, né, principalmente. principalmente. Aí você fala bastante sobre vocação das regiões. O que significa isso na prática, Neilton? Daí é interessante. Por exemplo, a Bahia, não sei se você sabe, a Bahia ela é dividida em 27 territórios de identidades geográficos, culturais e econômicos. Eh, e hoje o IBGE faz todos os estudos, com base nessa forma que a Bahia foi dividida. Uhum, E só para você entender, cada território desse, cada região dessa, ela tem uma vocação. Então, se a região do oeste baiano, que tem o território daquela região, eles pensam, eles fazem o quê? Têm a vocação para a economia de larga escala. Mas tem os negócios. Você vê a cidade de Barreiras, por exemplo, ela é uma cidade que ela está à beira do rio, ela é uma cidade com um trânsito caótico pela manhã, para atravessar a ponte, quem está de um lado para atravessar para o outro sente o drama. É um centro comercial muito bem desenvolvido, é uma cidade bonita, eh, mas só que a cidade, quem está na cidade de Barreiras, pensa assim: qual é o negócio de Barreiras? Mas quando você vai para o o município, no geral, tem grandes extensões de terra produtiva de produção de larga escala. A mesma coisa é São Desidério, uma pequena cidade, que o grande negócio está na produção agrícola, né. Se você vai para Roda Velha, Novo Paraná, Rosário, que é correntina, que já está na divisa com o estado de Goiás, é uma região muito rica, grandes extensões de produção de larga escala, então isso é uma vocação, mas, ele não está restrito a isso, tem a parte cultural, tem os serviços, tem o comércio local, tem o empreendedorismo muito forte. Então, quando se fala a questão da produção, em Barreiras, se pensa logo na larga escala. Se você vai para um município, por exemplo, na Costa do Dendê, Aratuípe, Nazaré, você já vê uma produção diferente. Você vê a produção do dendê, você vê a produção da mandioca, você vê produções artesanais, da zona rural, por exemplo, Barra, Três Bicos. O produtor rural produz para a cada 15 dias levar na feira livre e comercializar seus produtos, uhum. produzido de forma artesanais e que dá muito trabalho, exige muito esforço e faz com que as pessoas trabalhem muito para ter uma produção mediana. Não é uma produção que daria para eles ganharem muito bem, Sim. ganhar melhor. Eles precisavam do quê? Apoio financeiro, fomento, mecanização, tecnologia, capacitação técnica, porque a tecnologia hoje, o ambiente digital, ele faz parte da nossa vida. Exato. Então, hoje para se relacionar, para produzir, para trabalhar, você consegue fazer tudo de forma, mais, como que se diz? Mais produtiva, quando se usa a tecnologia. E o digital, ele é um ambiente que nós estamos conectados, Sim. queiramos sim ou não. Qual é a diferença, por exemplo, numa região da Costa do Dendê? É que o sinal de internet é fraco, não tem uma internet de qualidade, e hoje se você não tiver internet, a tua fábrica não produz,
do jeito que deveria Sim. produzir. As pessoas não se desenvolvem economicamente, e se você não se desenvolve economicamente, socialmente você não se desenvolve também. Então, a Bahia tem esse desafio, por ser o quinto maior estado brasileiro, o maior estado do Nordeste, uma das costas marítimas, uma das maiores, né, com mais de 1.100 quilômetros de costa marítima. Se você pegar as costas ali, por exemplo, no extremo sul, ali na região de Mucuri, onde divide ali próximo ao Espírito Santo, né? Você tem uma costa, que, se não me engano, ali é a Costa do Descobrimento, se não me engano. Não, é na Costa da Baleia. Você tem a Costa da Baleia, depois você tem a Costa do Descobrimento, depois você tem a Costa do Dendê, a da Baía de Todos os Santos, a Costa Norte. Então, você tem várias costas na beira do litoral Uhum. e com vocações diferentes, porque a, a Costa do Dendê, eles são fortes numa produção, numa expressão cultural. Se você já pega a Costa da Baleia, já é outra forma de produção, de produtos, de cultura. Então, a Bahia ela é muito grande, né? É o estado mais negro do Brasil e hoje, como eu já falei aqui, que só 2% dos negros hoje ocupam cargos na área de tecnologia. E os cargos da área de tecnologia são os cargos que mais pagam. Ou seja, você trabalha de forma a uma produção intelectualizada Sim, e com menos esforço e mais ganho. É fantástico isso. mais resultado. Mais resultados. O Brasil ganha muito com isso, a Bahia ganha muito com isso. Mas, do jeito que hoje se está na Bahia, não se consegue produzir, não se consegue ter desenvolvimento econômico e social. Nós temos, ali um número de estimado, acima de 40% da população está abaixo da linha da pobreza. Então é um número que não Nossa, deixa grande. ninguém confortável. Sim, Isso é para incomodar qualquer cidadão. exatamente, é. Isso não é para deixar o cidadão numa posição confortável, é para deixar ele, quem pode fazer, e seja a iniciativa privada, a gestão pública, seja a pessoa do social com uma pessoa qualquer, que pense no social, que tenha Sim. vocação pelo social. E o Condado Digital, ele é esse projeto que tem essa vocação, que tem essa vontade de fazer com que as regiões se desenvolva para melhor. Então, por exemplo, você falando da região, eh, o semiárido Nordeste 2 é uma região hoje que ela, assim, a princípio, ela é vista como uma região que tem muitas secas. É o território que tem bastante dificuldade a sazonalidade de chuvas, né? Uhum, certo. Mas ela é uma região muito rica em aquíferos, em água, uma perfuração com 50 metros, ela já tem água, com alta potência, Nossa, que maravilha. com capacidade de irrigar, eh, muitos hectares, toda a região, e não se dá conta de se fazer uma mecanização, de usar tecnologia. Às vezes se fura um poço artesiano, lá, mas não se usa tecnologia Sim, para fazer com que as pessoas, em geral, elas se beneficiem desse benefício que é a água. Porque se você for ver bem, a água, onde tem água e tecnologia, não falta nada. exato. Porque é um dos maiores recursos da humanidade de toda a história. Não é à toa que as grandes cidades, ao longo da história, elas estiveram sempre no litoral ou à beira de rios, né? Por quê? Por causa da questão da água. E a Bahia, ele é um estado que tem água com abundância. Por exemplo, o Condado Digital da Bahia, que na real esteve no fórum SOS Bahia Irecê. Irecê é um território que reclama muito, tem muitas secas, né? E, para você ter ideia, lá
tem muita forma de se armazenar água, Uhum. águas pluviais, com barragens, mas não há investimento. Então, se não há investimento, o assolamento da seca é certo. Sim. Se você usa de tecnologia, de infraestrutura para você armazenar água e entregar isso para a população, para as pessoas que de fato sabem produzir, sabem viver naquelas localidades, têm a vocação para aquela produção, as pessoas só vão enriquecer com isso. O Irecê já foi uma das regiões, uma das maiores produtoras de feijão da Bahia. E tu sabe qual que era o feijão que eles produziam lá bastante? Não. O carioquinha, que foi Olha isso. desenvolvido no Instituto Agronômico de Campinas Uhum. e que hoje é usado por 62% da população brasileira. O feijão Que carioquinha, dado forte, hein? um feijão carioquinha que é um feijão criado pelo Instituto Agronômico de Campinas. Hoje ele garante o sustento e é um meio de alimentação da população brasileira em 62%. E que não é carioca. E que não é carioca, criado em Campinas, rapaz, é campineiro. É campineiro. É, para você ver como que é, né. Aham. Então, a Bahia, ele tem capacidade de produzir monoculturas, se você pega a região de Nova Açores, Cipó, Biritinga, Sáteros Dias, Ribeira do Amparo, o que aquela região tem de vocação para o turismo, para a produção agrícola, tem grandes produções de melão, de limão, tem banana, você não acredita, tem produções de banana, eh, na Bahia, em pleno tabuleiro. Tabuleiro é uma espécie de semiárido, regiões distante das águas, né, da beira-mar, é uma planície, são bem planos, com árvores que nem a mangaba, eh, pequenas árvores que não crescem muito, né, é diferente de uma castanheira do Pará, por exemplo. Só que essa região, ela tem bastante água no subsolo, ela é uma região que tem possibilidade de dar várias monoculturas, inclusive banana, porque, no passado se pensava que banana era um produto da beira do brejo, Uhum. às margens de Olha. riachos e rios. Aham. Não, hoje ela dá no tabuleiro. Ali na região de Nova Açores, Baixa da Candeia, Quixabeirinha, tem várias regiões ali, Conceição, que têm alta capacidade de produção e de vários produtos. Aham. Tem o Cláudio, o nome dele é Cláudio Caltabiano, ele é um cientista que hoje ele tem uma propriedade lá em Nova Açores, que ele produz batata biofortificada. É um tipo de batata que ela vem acrescentada de estudos em laboratório, de vitaminas que eles corrigem a deficiência Uhum. do produto. Então, você veja que é possível se trabalhar Sim. com várias tecnologias, inclusive na produção rural. Então, você falando da tecnologia na produção rural, é nesse cenário que entra o projeto Condado Brasil? É nesse cenário que entra para entender a vocação das regiões, proporcionar tecnologia, proporcionar crescimento econômico pela tecnologia. E a tecnologia, ela tem que ser democratizada, ela tem que chegar a todos. Sim. Não adianta ser uma tecnologia, restrita a grandes corporações, a grandes marcas. Você tem que diversificar, você tem que entregar às pessoas. Uma pessoa na zona rural hoje, que ela não tem internet, ela nem comunicação ela tem direito. E imagine você que as cidades, elas se sustentam pelo que a zona rural produz, que é a agricultura familiar, a economia de subsistência, né, os produtos artesanais, os produtos produzidos à força do homem e da mulher. Você vai na região sul da Bahia, o cacau é produzido de igual para igual por uma mulher ou por um homem ali, beneficiado, né? Ele é plantado, ele é colhido, ele é beneficiado. Aí o pessoal faz lá de forma artesanal, Uhum. ele extrai o chocolate
puro da semente do cacau. É coisa que só um chocolate suíço teria, Sim, porque os brasileiros, infelizmente, eles acabam, colocando vários produtos e não é muitas das vezes, né, não é aquele produto de alta qualidade. Um chocolate suíço, ele tem o mesmo chocolate que um chocolate produzido no interior da Bahia tem. você está brincando. É cacau de altíssima qualidade, com bastante vitaminas, né, enriquecido ali de forma natural, e é um produto que o Condado Digital, por exemplo, levando um polo para uma região dessa, ele pode ser divulgado, ele pode ser apresentado para as pessoas que nem conhecem, que nem Uhum. sabem. Então, você acha que o Odair, que faz essa entrevista aqui, com esse que vos fala, não gostaria de degustar um cacau vindo da Bahia de altíssima Com qualidade? certeza, com certeza. Então, para você ver que a gente tem possibilidades. Agora, o que falta é a tecnologia. Então, se falta tecnologia, infelizmente, a coisa não anda.